Olá, meninos. Vamos trabalhar hoje nossa segunda parte da Revolução Francesa e ainda vai ter mais uma, tá? Vai ser praticamente uma trilogia porque o assunto ele é muito extenso, tá certo? E hoje vamos trabalhar as duas primeiras fases da Revolução Francesa. Foi o que nós trabalhamos na aula anterior. Eu falei para vocês o que foi essa Revolução Francesa, que foi uma revolução do terceiro estado, da burguesia, do camponês e do sans-culotte, que são os trabalhadores urbanos, contra toda a exploração que ele sofreu devido ao Estado absolutista, que protegia só os privilégios do clero e da nobreza. Vocês viram que a França era um país que estava em crise, estava gastando muito, tinha problema na agricultura, os impostos eram altos, os preços estavam elevados, né? E aí estourou a Revolução. Falei para vocês também sobre a queda da Bastilha, né, que foi o estopim da Revolução Francesa, quando a população da cidade de Paris, os sans-culottes, invadiram a Bastilha, pegaram as armas, né? Então nós comentamos tudo isso. E falei também, acabei explicando também, os três partidos políticos da Revolução Francesa. Os girondinos, partido de direita, a alta burguesia, né, que queria uma revolução mais política. Jacobinos, aquele partido mais radical, partido de esquerda, ligado mais ao povo, né, à pequena burguesia e aos sans-culottes. Ele já queria uma revolução completa, não só política, também econômica e social. E aqueles burgueses que não tinham uma posição política definida, ora conservadores, ora radicais, que era o partido da planície, conhecido como partido de centro. Não é isso? Então vamos lá adiantar o nosso assunto. A primeira fase da Revolução, ela ficou conhecida como Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi de 1789 a 1792. Por que desse nome? Porque nesse momento, principalmente os políticos que representavam a burguesia, eles estavam organizando uma constituição. Eles estavam reunidos em uma assembleia, elaborando a primeira constituição para a França. Por isso foi chamada Assembleia Nacional Constituinte. E aí estão os principais acontecimentos que ocorreu nessa primeira fase da Revolução Francesa, meninos. Primeiro ocorreu um episódio no campo francês, que ficou conhecido como a Noite do Grande Medo. A Revolução ela começou na cidade. Vocês viram que a queda da Bastilha aconteceu em Paris, na cidade. Mas quando a notícia chegou no campo de que na cidade a Revolução começou, os camponeses franceses, eles também resolveram participar. E aí começaram a invadir fazendas, matar famílias de nobres, incendiar propriedades. Ou seja, estava tendo no campo uma violência muito grande, um radicalismo muito forte. E o que acontece? Os deputados burgueses que estavam elaborando a Constituição para a França, eles foram convocados durante uma noite de forma emergencial para resolver o problema no campo. Qual era o medo deles? O medo deles é de que essa violência e esse radicalismo do campo chegasse na cidade e eles perdessem o controle da revolução. Então, por isso ficou conhecido como a Noite do Grande Medo, o medo da burguesia de perder o controle da revolução. Aí foi que eles decidiram nessa Noite do Grande Medo. Eles tomaram algumas medidas como os camponeses, eles estavam isentos do pagamento de impostos. Ou seja, todo aquele imposto que o camponês tinha que pagar, eles não eram mais obrigados a pagar. E mais, havia uma promessa deles começarem uma gradativa reforma agrária. O que é reforma agrária? Distribuição de terras para as pessoas mais carentes. Ou seja, nessa Noite do Grande Medo, a burguesia francesa tomou essas medidas para acalmar a situação no campo. E deu certo. Quando essa notícia de que eles não precisavam mais pagar impostos e de que ocorreria uma distribuição de terra gradativa, acalmou a situação no campo. Aí logo depois teve outro episódio importante. Ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É o documento oficial da Revolução Francesa, profundamente influenciada pelas ideias iluministas. Foi até, meninos, que eles criaram a bandeira da França. Acho que vocês conhecem muito bem a bandeira da França, que tem 3 cores, né? Porque essa bandeira que foi criada, cada cor representa um ideal importante dessa declaração. Uma cor representa a igualdade, outra cor representa a liberdade e outra cor representa a fraternidade, que é a Declaração dos Direitos do Homem, que tu tem direito à vida, direito à liberdade, e do cidadão, que tem direito à propriedade. Então são direitos sagrados que, segundo essa declaração, o governo tem que respeitar, não só para o clero e para a nobreza, mas para todos, né? Aí também, nessa mesma fase, né, ocorreu, de fato, depois de 3 anos de elaboração, não, 2 anos, desculpa, ocorreu a elaboração da primeira Constituição Francesa. Olha o que vai acontecer. A França
continuava sendo uma monarquia, mas não é mais absolutista. É uma monarquia constitucional. Luís XVI, que estava afastado do poder, ele volta para governar a França, porém, não mais como um rei absolutista. Agora, na França, vamos ter a divisão dos três poderes, como nós temos aqui no Brasil: o executivo, o legislativo e o judiciário. E o rei francês, o Luís XVI, agora é como se fosse um presidente, como aqui no Brasil, porque ele só vai ter o poder executivo, ele não vai ter mais o poder de elaborar as leis nem de julgar as pessoas, tá bom? Então o poder dele reduziu, porque agora é uma monarquia constitucional, temos três poderes e olha o detalhe, o voto é censitário. Como é que é o voto censitário? É diferente de hoje. Hoje todo mundo tem direito de votar no Brasil, é um voto universal. Nessa época na França, nós vamos ter um voto censitário, ou seja, para tu votar, tu tem que ter uma renda mínima. Só os ricos votavam. Ou seja, aí a burguesia traiu o povo. Vocês lembram que a burguesia era junto com o povo no terceiro estado, né? Agora, quando eles implantam o voto censitário, o burguês ganha direito de votar. O camponês e os sans-culottes não. Porque não vai ser um voto universal, vai ser só um voto que censitário. Tá certo? E em 1792, descobriram que Luís XVI estava escrevendo cartas para o rei da Áustria e para o rei da Prússia para eles poderem invadir a França e acabar com a Revolução. O que tu pode me perguntar? Professor, o que o rei da Áustria e o rei da Prússia tem a ver com a Revolução Francesa? É muito simples. Tanto na Prússia como na Áustria existia absolutismo. Então, tanto o rei da Áustria como o rei da Prússia tinha medo de que o que estava acontecendo na França acontecesse também em seu país, influenciasse o seu respectivo povo a lutar pelos mesmos direitos que os franceses. Então o rei da Áustria e o rei da Prússia estavam com medo de perder o seu poder e o seu trono. Então eles achavam a Revolução Francesa um péssimo exemplo. Tanto que a Áustria e a Prússia estavam se organizando para invadir a França, de fato acabar com a Revolução. E descobriram que Luís XVI estava passando informações tanto para o rei da Áustria como para o rei da Prússia. Prússia hoje, meninos, é a Alemanha. Não é Rússia não, é Prússia mesmo, com P. E hoje é a Alemanha. E eles estavam realmente recebendo informações de Luís XVI, como eles poderiam invadir a França, de que maneira eles poderiam invadir. E descobriram. Aí Luís XVI, junto com a sua mulher Maria Antonieta, acabaram presos como traição. Eles estavam até tentando fugir para a Áustria, até disfarçado de carroceiros, e essa fuga deu totalmente errado, eles acabaram presos, né? E a prisão de Luís XVI representa o fim da primeira fase da Revolução Francesa. Por exemplo, o ano de 1792 marca a prisão de Luís XVI e de sua mulher Maria Antonieta como traidores da França, tá certo? Aí nós vamos para a segunda fase. E nessa segunda fase, a França não é mais uma monarquia, porque o rei está preso como traidor. A França passa a ser uma república, tipo uma república parlamentarista, né? Porque no Brasil nós temos uma república presidencialista, lá vai ser uma república parlamentarista. Quem vai mandar são aqueles três partidos que eu falei para vocês, os girondinos, os jacobinos e a planície. E nessa convenção, em janeiro de 1793, a primeira decisão dessa convenção, desse parlamento, foi a execução de Luís XVI. Luís XVI, que já estava preso como traidor, ele foi guilhotinado em praça pública em 1793. Aí vocês imaginam o seguinte: se o rei da Áustria e o rei da Prússia já estavam com medo do que estava acontecendo na França, quando eles souberam, tá, que o rei Luís XVI tinha sido preso e guilhotinado em praça pública, aí que eles ficaram com muito medo de que estava acontecendo na França também ocorresse em seus respectivos países, né? Aí eles organizaram a conhecida Primeira Coligação Antifrancesa. Prússia e Áustria invadem a França para acabar com a Revolução. Só que os franceses vão reagir. O povo vai reagir junto com o exército. E nessa liderança do povo e do exército francês contra essa coligação da Áustria e da Prússia, os jacobinos assumiram a frente, com a liderança de Robespierre. Sabe o que vai acontecer? Os franceses derrotam essa coligação, os soldados, tanto da Áustria como da Prússia, são expulsos do território francês e a Revolução foi salva. Só que aí vamos ter um detalhe, vamos ter uma pequena mudança. Os jacobinos, dentro da República Francesa, eles vão passar a comandar a convenção, a comandar o parlamento com a liderança de Robespierre. Aqui tu pode pensar comigo. Bem, se agora nós temos um líder jacobino governando a França, nós vamos ter agora um governo mais popular. Começou bem.
Robespierre criou a lei do máximo. O que era isso? Ele congelou o preço dos alimentos. Qual o objetivo de tu congelar o preço dos alimentos? É combater a inflação, o aumento dos preços. Congelou. Não sobe e nem desce. Isso ajuda o povo mais carente. Ele começou a confiscar terras da igreja e da nobreza e distribuiu entre os camponeses. Realmente começou uma reforma agrária. Construiu escolas gratuitas. Trouxe, olha aí vem o nome, sufrágio universal masculino. O que significa isso? Direito de voto para todos os homens. Vocês lembram que com a primeira Constituição, lá na primeira fase, o voto era censitário. Para votar tinha que ser o quê? Rico. O Robespierre aprofunda isso. Agora todos os homens têm direito de votar, tanto o homem pobre como o homem rico. Você pode estar perguntando, professor, e as mulheres? Estamos falando ainda de século XVIII, né? As conquistas, vamos dizer assim, que as mulheres vão ter de cidadania vão ocorrer no começo do século XX em diante, ok? Mas de fato no século XVIII, só em ter dado direito de voto para todos os homens já foi um avanço, já foi uma conquista. Não 100% realmente, porque esse direito ainda era negado às mulheres. Só que vamos ter um momento no governo de Robespierre, desse líder jacobino, que o poder vai subir a cabeça. Ele vai criar a chamada Lei dos Suspeitos. O que foi essa Lei dos Suspeitos? Ele determinou que toda e qualquer pessoa que fosse suspeita de ser um risco, um perigo, uma ameaça para a Revolução e uma ameaça para a França, deveria ser preso e deveria ser guilhotinado. Ele criou até um comitê chamado Comitê de Salvação Pública. Esse comitê tinha a função de investigar essas pessoas suspeitas. Só, meninos, que Robespierre praticamente enlouqueceu. Ele vai usar essa lei dos suspeitos e esse comitê não para proteger a Revolução e proteger as conquistas sociais da Revolução. Não. Ele vai criar uma espécie de comitê para implantar uma ditadura, ou seja, concentrar poderes em suas mãos. Ele começou a perseguir girondinos, começou a perseguir membros da planície, membros do clero, membros da nobreza e começou até a mandar perseguir membros do próprio partido dele. Ele chegou a mandar matar o seu melhor amigo, seu principal conselheiro chamado Danton. Ele mandou guilhotinar. Milhares de pessoas foram guilhotinadas no governo de Robespierre. Por isso que ficou conhecido como período do terror. O governo de Robespierre realmente ficou conhecido dessa maneira, devido a essa lei dos suspeitos, esse comitê de salvação pública e essa perseguição violenta, né, contra o que ele dizia inimigos da revolução. Mas ele acabou usando o comitê para praticamente concentrar poderes em suas mãos. E isso acabou enfraquecendo os jacobinos. E aí no finalzinho, né, da segunda fase, chamada Convenção, nós vamos ter um episódio que ficou conhecido como Reação Thermidoriana, também conhecido como Golpe do 9 Thermidor. O que foi isso? Os girondinos dão um golpe, tiram Robespierre do poder, tiram os jacobinos do controle da república e os girondinos, que era a alta burguesia, voltam para o controle da Revolução Francesa. Robespierre é preso, guilhotinado, e aí nós vamos ter todas essas medidas sociais que Robespierre tomou são anuladas, e agora os girondinos vão assumir o poder, criando o diretório. Professor, o que é isso? Cenas da próxima aula. Nós vamos até aqui a chamada Reação Thermidoriana, quando os girondinos assumem o controle da Revolução e Robespierre acaba sendo preso e executado. Ok? Então, até a próxima. Um abraço.